Ok, vamos lá, Rafael. Pode? Tá Ok. bom. Pode começar, Rafael. Já Boa estamos noite, gravando. gente. Boa noite, meu nome é Rafael. Para quem não me conhece, eu sou fellow de cirurgia refrativa pelo Instituto dos Olhos das Ciências Médicas. Hoje a gente vai falar sobre raise corneano, prevenção, tratamento e a fisiopatologia. Então vamos lá. Eu comecei com uma foto aqui, só para exemplificar como que seria o raise. É exatamente essas opacidades aí. Eu vou falar agora mais específico, mas era só para a gente ter uma noção. Vamos lá. A resposta cicatricial, a gente tem que explicar ela para conseguir entender o raise, como que ele é formado, porque está vinculado uma coisa com a outra. A resposta cicatricial ela é uma resposta de defesa celular. Qual que é o objetivo da cicatrização? É restaurar a estrutura tecidual original. O início já é logo depois do trauma ou da lesão que acontece no local. Geralmente, ela tende a melhorar com o tempo. Vai ocorrendo a redução da apoptose e da necrose, e os miofibroblastos vão se rediferenciando em ceratócitos. A fisiopatologia do Reis. Acontece um trauma, a cirurgia ali no local, ocorre uma descarga de interleucina 1, TNF-alfa, FMO2 e 4. Essa descarga vai se ligar aos ceratócitos. Isso tudo vai desencadear uma série de coisas em sequência, que seria a apoptose e a necrose dos ceratócitos, a replicação dos fibroblastos, vai gerar um influxo de células inflamatórias, a formação dos miofibroblastos no TGF-beta e as fibras de colágeno desorganizadas. Isso tudo em resposta ao trauma, gerando a resposta cicatricial que vai levar ao raise. A formação do raise corneano, ela depende de algumas coisas. Características genéticas de cada indivíduo também varia, a técnica usada, a profundidade de ablação e os cuidados pós-operatórios. Aqui vale a pena ressaltar que a gente coloca a lente de contato, que ela previne muito o raise porque evita o trauma palpebral ali no local, que só vai desencadear mais resposta inflamatória. Principalmente, eu diria, uma das principais dela aí, a exposição ao sol. Que a gente sempre faz, Reinaldo faz lá toda semana no consultório, é conferir se o óculos de sol do paciente tem a proteção ultravioleta. Porque na maioria das vezes o paciente pode estar usando, achando que está fazendo o correto, e o óculos não tem proteção. Então o raio ultravioleta vai passar e vai causar o raise da mesma forma. A técnica aqui, o PRK, que é a técnica totalmente está mais vinculada, né, à ocorrência do raise. O efeito da remoção, a gente faz no PRK, a remoção do epitélio, da membrana basal e da camada de bomba, que vai levar à exposição do estromo anterior. As citocinas e os fatores de crescimento vão levar a uma resposta cicatricial, que é diretamente proporcional à quantidade que é ablada. O raise, o que ele causa no efeito ali do pós-operatório? Hipo ou hipercorreção, a regressão do efeito refrativo. Geralmente, o raise, ele começa em torno de 1 a 2 meses. E ele tende a diminuir com o tempo, que é igual eu falei lá atrás, tende a melhorar. Porém, a gente entra com o tratamento, depende de cada situação. O tratamento usado seria corticoterapia tópica e imunomoduladores. Claro que cada caso é um caso. Por exemplo, vai um raise tardio. A gente não tende a entrar com corticóide tópico, não tende a ter melhora, já tende a usar imunomoduladores. Então, todo caso tem que ser individualizado. Vamos lá, na prevenção do raise, o que a gente mais usa? A mitomicina, 0,02%. Ele é um quimioterápico. Qual que é o mecanismo de ação? Ele gera um efeito citostático. Ele bloqueia a replicação do DNA e do RNA e a síntese da proteína do celular. Isso vai inibir a mitose celular, a proliferação de células epiteliais, estromais, endoteliais e os fibroblastos. Ele pode ser usado de duas maneiras: profilático e terapêutico. Profilático, a gente usa depois do PRK. Quando a gente habla aí acima de 85, 90, seria o que está na literatura, mas a gente acaba usando para todo mundo. Fator de risco, quando já teve um raise contralateral, em situações de retratamento, um PRK pós-LASIK ou ceratotomia radial. Ou uso terapêutico, pós o raise mesmo. Faz um PTK, uma desepitelização ali manual, e usa a mitomicina aqui por 2 minutos. Geralmente, lá na forma profilática, a gente usa por 45 segundos. Ele é usado na forma milesimal e na forma centesimal. Os dois, pelo que está descrito aí, a gente obtém resultados muito semelhantes. Então, a gente já tende a usar na forma milesimal.
Tem que lembrar que a mitomicina é um tratamento off-label ainda, ou seja, ele não consta em bula. E um grande problema que a gente tem, um receio, seria que a gente não conhece os efeitos dele a longo prazo. Ele é um quimioterápico, então a gente usa muito em paciente jovem, mas a longo prazo a gente não conseguiu saber ainda. Mas até então é o mais utilizado. Vitamina C. A vitamina C, ele tem um efeito protetor sobre a radiação ultravioleta liberada pelo laser que a gente faz lá. Ela gera proteção dos ceratócitos e a menor ativação da resposta cicatricial. A dose que eu achei descrita seria de 500 miligramas via oral durante 3 meses. Tem algumas controvérsias em estudos. Aí eu até descrevi 3 aqui. Nesse primeiro estudo aí, fala que a vitamina C gerou um menor dano tissular oxidativo e uma menor reação inflamatória após a utilização dela de forma tópica. Nesse segundo estudo, eles relataram uma menor opacificação com a suplementação alimentar da vitamina C. E nesse terceiro estudo, não constatou nenhum tipo de efeito, nem de melhora, nem de piora com o uso da vitamina C. A losartana tópica, também utilizada. Ela é um antagonista do receptor da angiotensina 2. Tem que lembrar que também é um tratamento off-label, não está registrado em bula, mas bastante utilizada. A dose me deu um pouco de dúvida, mas eu procurei, geralmente acho que a dose mais utilizada, pelo que eu achei descrito, 0,8 miligramas por ml. A losartana tópica, ela inibe a resposta do TGF-beta e a produção dos fibroblastos. O TGF-beta, ele tem um papel central na formação e na persistência do miofibroblasto, que está ligado diretamente lá na formação do Reis, igual a gente falou na fisiopatologia lá atrás. Bom, eu tentei ser o mais sucinto possível, para não ficar uma aula muito grande. Eu acredito que falei tudo, desde a prevenção da fisiopatologia e do tratamento do Reis, mas estou à disposição. Perfeito, Rafael. Reinaldo, você quer que eu faça os comentários iniciais? Você prefere fazer? Pode fazer Então, seus Rafael, comentários, eu eu vou. falo no final. Eu consegui tirar a tela ou Ok. está aparecendo a tela aí ainda? Não, você já tirou. Tá. Então, Rafael, sua aula foi bastante objetiva, bastante sucinta, e, na realidade, a gente pode dizer que cirurgia refrativa, tivemos aí 3 fases da cirurgia refrativa. A primeira fase foi na década de 80 e 90, com a ceratotomia radial, em que a gente fazia incisões radiais com bisturi de diamante, com o objetivo de aplanar a córnea e, com isso, corrigir a miopia e também com incisões transversas no sentido de corrigir o astigmatismo. Foi uma técnica bastante rudimentar, era o que tinha disponível na época. Naqueles pacientes que tinham miopia moderada, o resultado costumava ser excelente. Naqueles pacientes que tinham alta miopia, na época ainda não existia tomografia nem topografia de córnea, então aqueles pacientes que tinham alta miopia e foram submetidos à técnica soviética, com incisões muito profundas e múltiplas incisões, alguns deles evoluíram para uma hipermetropia progressiva, o que comprometeu bastante o resultado da cirurgia a longo prazo. Na década de 90 surgiu o laser, os primeiros equipamentos de laser. Nós fomos os primeiros a adquirir um equipamento de laser para Minas Gerais, que foi o Bel 60, na década de 90. Na época, só existia PRK. O nosso laser, o Mel 60, era um laser que, na realidade, trabalhava com zona ótica pequena, zona ótica de 3, 3,5. Ninguém tinha experiência nenhuma em cirurgia refrativa com laser, então a gente aprendeu por tentativa e erro. Na época a gente não ignorava que precisava que cirurgia corneana com laser funcionava até 6 dioptrias. A gente, muitas vezes, por uma questão até de ignorância e falta de experiência, nós tratamos inicialmente pacientes com 12, 14 dioptrias de miopia, e os resultados foram bastante irregulares. Teve paciente que teve um resultado bastante satisfatório, e tivemos pacientes que tiveram RAIS, muito RAIS, tiveram, pelo fato de ter uma zona ótica pequena, ficaram com muita dificuldade para dirigir à noite. Então, realmente foi uma época que a gente estava aprendendo a usar o laser. Naquela época, a gente evitava fazer cirurgia refrativa com laser, com pacientes acima de 3, 4 dioptrias, que a incidência de RAIS realmente era muito grande. Então,
A grande complicação que a gente tinha em cirurgia refrativa na época era justamente o Reis naqueles pacientes portadores de miopia moderada e alta miopia. Quando surgiram os primeiros mixerátomos, nós compramos, o nosso primeiro mixerato foi o ACS, depois compramos o mixerato da Chiron. Então, mudou completamente a cirurgia refrativa. Cirurgia refrativa lamelar, ela trouxe um novo horizonte para a cirurgia refrativa pelo fato da gente não ter o problema de Reis que a gente tinha com bastante frequência nas miopias moderadas e altas. Então, nós já até comentamos isso aqui anteriormente, na década aí, em 2000, 2005, praticamente a gente fazia 100% cirurgia lamelar. Era motivo até de orgulho para cirurgiões na época dizer que a gente ia abandonar o PRK e a gente fazia só cirurgia lamelar. Cirurgia lamelar tinha aquele efeito de uma reabilitação visual bastante rápida. Os nossos pacientes, muitas vezes com 24, 48 horas, já apresentavam uma qualidade de visão excelente. Não tinha aquele desconforto e a dor que a gente observava no PRK, e com a vantagem de que nós paramos de ter as complicações relacionadas ao rei. Foi uma época de bastante aprendizado também, nós ficamos bastante entusiasmados com o LASIK, e quando começaram a surgir os primeiros casos de ectasia pós-LASIK, é que nós descobrimos que todo procedimento cirúrgico tem complicações. Então, quando a gente tinha aqueles pacientes que tinham que fazer uma ablação, muitas vezes de 6, 8 dioptrias, o paciente tinha córnea muitas vezes abaixo de 500 ou um pouquinho acima de 500, e na época a gente ainda não tinha uma tomografia de córnea igual a gente tem um Pentacam, então nós começamos a ter os primeiros casos de ectasia, e isso realmente preocupou bastante a gente, porque a gente não tinha Reis, mas a gente começou a ter ectasia nesse caso. Quando surgiu a mitomicina C, criou-se uma nova oportunidade para a gente voltar a fazer cirurgia refrativa na superfície corneana. A mitomicina C, ela inicialmente a gente só usava a mitomicina C em casos de miopia acima de 3, 4 dioptrias, porém os resultados eram tão excelentes, tão satisfatórios, que nós começamos já de rotina a usar a mitomicina C em praticamente todos os nossos pacientes. Até aqueles pacientes com ablação de uma dioptria e meia, a gente usava a mitomicina C, e os resultados realmente eram excelentes no sentido de a gente ter uma profilaxia do laser. Então, hoje em dia, praticamente, o Reinaldo já comentou que a mitomicina C para uso é um quimioterápico que a gente usa em cirurgia refrativa, off-label, não existe nenhuma indicação. Se você pegar a bula lá da mitomicina C, não diz nada a respeito do uso intraoperatório em cirurgia refrativa para profilaxia do AIDS. Porém, eu pessoalmente nunca tive nenhuma complicação relacionada ao uso da mitomicina C em PRK. Então, realmente é um procedimento bastante seguro. Como você comentou anteriormente, hoje em dia a gente utiliza a mitomicina C milesimal, porque o efeito da mitomicina C centesimal e milesimal é praticamente idêntico. Então, não faz sentido. Se você tem um resultado excelente com uma baixa diluição, não faz sentido você usar a mitomicina C centesimal. Então, a gente já usa há muitos anos. Eu, pessoalmente, não tive nenhum caso de retardo de reptilização, de infecção relacionada ao uso da mitomicina C, e me sinto confiante para utilizar em praticamente 100% dos casos. Então, a nossa tendência hoje em dia é fazer o PRK com o uso perioperatório da mitomicina C, até porque os resultados são bastante seguros e bastante confiáveis. Okay? Basicamente é isso. Você já comentou que a mitomicina C usada no perioperatório, ela funciona bem se o paciente evitar a exposição à radiação ultravioleta durante pelo menos 90 dias de pós-operatório. Todo paciente meu, ele é alertado no pré-operatório que ele deve evitar a exposição à radiação ultravioleta durante pelo menos 6 meses. Eu falo 6 meses porque se ele se abstiver de usar, de se expor ir à praia durante 4 meses, já é o suficiente, aí, na maioria das vezes, para a gente evitar um risco relacionado à exposição à radiação ultravioleta. Você já comentou a respeito
O tratamento do Reis, quando que a gente usa mitomicina, quando que a gente usa o corticoide no pós-operatório, quando que não usa. Então, basicamente, você já deixou isso bastante claro. Então é isso, eu acho que não tem muito o que acrescentar na sua posição, não, Rafael. Realmente foi bastante sucinta, porém objetiva. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Rafael, algum comentário? A hora é agora. Vamos passar, vamos fazer aqui uma chamada aqui para que todos possam participar. Vamos começar aqui com o doutor Rafael Valente. Rafael, a gente gostaria de ouvir suas perguntas e os seus comentários aí, por favor. Opa, boa noite, doutor Naldo, boa noite, Rádio. Eu queria Boa parabenizar a noite. apresentação. Acabou que algumas dúvidas que eu tinha, o senhor acabou tirando, doutor Arnaldo. Essa questão da adequação da mitomicina, o uso pré e pós, a volta do PRK com o uso da mitomicina, eram algumas coisas que eu tinha dúvida, porque o Lasix ainda é muito utilizado no resto do Brasil e na Academia de Minas Gerais a gente tem essa força do PRK. Eu acho que grande Exato. parte disso, o senhor e o Reinaldo têm uma influência muito grande, né, de usar bem a mitomicina, conseguir controlar os casos dos pacientes e ter um resultado satisfatório. Exato. Lembrando também, Rafael, esse comentário seu é bastante importante pelo seguinte: nós ainda continuamos usando bastante o Lasix, a cirurgia lamelar, em pacientes portadores de hipermetropia e naqueles pacientes que, por uma questão ocupacional ou de hobby, não possam evitar a exposição à radiação ultravioleta durante muitos meses. Então, aquele paciente, por exemplo, que tem uma atividade laboral ao ar livre, faz mais sentido a gente fazer um LASIK e poder liberá-lo precocemente para voltar ao trabalho, do que a gente fazer um PRK e esse paciente ficar impossibilitado de trabalhar durante alguns meses. Então, dependendo da atividade profissional e do hobby do paciente, o LASIK ainda está muito bem indicado. Agora, lembrar que o LASIK ele tem algumas precauções adicionais que a gente tem que ter com relação à profundidade de córnea em uma tomografia normal, justamente para você não ter uma chance de ter uma ectasia relacionada ao LASIK. Mas para hipermetropia, a gente ainda continua usando o LASIK, seja com o uso do Mixeratum, que é a minha técnica preferida, seja pelo uso do Fento II, que é a técnica preferida do Reinaldo, porque realmente PRK em hipermetropia regride bastante e a chance de você ter um Reis anular e induzir astigmatismo e aberração na córnea do seu paciente é muito grande. Muito bem. Você quer comentar mais alguma coisa, Rafael? Não, era só isso mesmo. Maravilha. Vamos passar então para o doutor Rafael Oliveira. Então vamos lá, Rafael. Vamos lá, boa noite. Eu tenho uma dúvida, mas talvez tenha sido falado, porque eu tive uma instabilidade na internet aqui, é sobre a escolha do tempo da mitomicina lá no intraoperatório. Eu tenho um aplicativo que sugere o tempo, mas eu queria saber de qual tempo vocês escolhem, se é para todo mundo é igual. Talvez tenha sido falado, mas é porque minha internet caiu nessa hora. Certo. Então, Rafael, é o seguinte, PRK primário, eu uso a mitomicina milesimal e eu uso durante 45 segundos. Isso naturalmente varia de cirurgião para cirurgião. Tem cirurgião que usa 30 segundos, tem cirurgião que usa 60. Eu uso 45 segundos porque o resultado que eu tenho com a mitomicina milesimal durante esse tempo de 45 segundos, o meu resultado é muito bom. Então, se você me Independente perguntar da. por que que eu uso 45 e não 30, é porque o resultado que eu tenho com 45 é muito bom. Mas não quero dizer que o cirurgião que usa durante 30 segundos ou usa durante 60 segundos, ele está errado. Cada um tem a sua. Não existe nenhuma unanimidade com relação Hum, ao tempo de exposição à mitomicina C. Ok? eu só não Lembrar que levo em isso é para conta a cirurgia primária. primária. Se você tiver, por exemplo, um paciente que apresentou Reis no pós-operatório, na cirurgia primária, e você fez um PTK no objetivo de remover aquela camada mais superficial, você deve usar durante um período de tempo mais prolongado, 60 segundos, aí varia de cirurgião para cirurgião. Mas o meu timing é 45 segundos da mitomicina C, sempre milesimal.
Na realidade, o Reinaldo até fez um trabalho interessante aí, alguns anos atrás, comparando a eficácia da mitomicina centesimol e milosimal. E os resultados foram praticamente semelhantes. Então, esse é o motivo na ocular laser, a maioria dos cirurgiões usarem a mitomicina milesimal, porque o resultado é bastante satisfatório. Ok? Ok. Você quer comentar mais alguma coisa, Rafael? Não, é isso. Obrigado. Ok. Vamos passar então para a doutora Ana Luísa. Boa noite, Ana. Boa noite, tá tudo bom? Eu não tenho Tudo mais certo? perguntas. O que eu ia perguntar acabou que vocês já falaram durante a aula. Nos comentários, na Ok, verdade. muito bem. Então é isso. Eu acho que alguém deixou de falar, pessoal? Alguém quer comentar mais alguma coisa? O Rafael quer complementar alguma coisa? Ok, então vamos para os comentários finais aí do Reinaldo, então. Bom, é, bom, eu gostei muito da apresentação do Rafael. Eu acho que é isso mesmo, é uma refação. A gente deve ter uma explanação bem objetiva para que a gente tenha tempo de discutir. Embora eu perceba que essa turma não é das que perguntam muito nem que trazem muitas dúvidas. Lembrando que vocês sabem com antecedência qual que é o tema. Então, o que é que a gente espera de vocês? Que vocês preparem, vocês também estudem. E ao estudar, vocês vão gerar dúvidas. A gente só tem dúvida quando a gente sabe. Talvez a área da oftalmologia que eu tenha mais dúvida seja a sensibilidade ao contraste, porque foi a área que eu mais estudei. Quanto mais a gente estuda, mais dúvidas a gente tem. Se vocês trouxerem dúvidas, a discussão fica muito mais rica. Primeira coisa, o Rafael falou, mas eu quero ressaltar. O aspecto off-label da mitomicina, a gente fala, a gente usa muito tempo com bons resultados. Sim, é verdade. Mas lembrar que nós estamos usando em olhos de jovens, né? Tem uma longa vida pela frente e a gente não sabe os efeitos a longo prazo da mitomicina. Ele é um antiblástico. Ele impede a replicação do DNA. Isso, num tecido, isso aí pode trazer algum problema em resposta tecidual, né? Se você impede a duplicação do DNA, você pode ter algum problema de reptilização, de alguma. Felizmente, a gente não tem tido, mas eu acho que quanto menor concentração e quanto menos tempo você achar que é suficiente, é mais seguro. E realmente, eu posso afirmar que o principal fator causador do RASE é a exposição à radiação ultravioleta. Os outros fatores que o Rafael levantou, como o caráter individual, é verdade, tem pacientes que têm um RASE desproporcional à profundidade de ablação, que é também um fator de risco, né? A técnica PRK é praticamente. RASE é uma resposta tecidual inflamatória. E a gente sabe que a resposta inflamatória do LASIK é mínima. A cirurgia lamelar é muito mais bem tolerada. A resposta inflamatória da córnea ocorre no epitélio. Por isso que muitas vezes até se associa a gênese do ceratocone a um processo inflamatório do epitélio, onde o trauma pelo prurido, né, faz com que a pessoa fique traumatizando o epitélio e comece a liberar essas citocinas, interleucinas, fatores de necrose tumoral e todos os outros fatores inflamatórios que podem ser liberados pelos ceratócitos ali do epitélio. Então, tem um fator que o Rafael, não sei se ele falou, eu talvez saído, mas retarda a cicatrização também é um fator muito importante. Por isso que se tiver, você coloca uma lente terapêutica, que você vai tirar aí com 4, 5, 6 dias. Se essa lente sair,
você deve recolocá-la o mais breve possível, porque o trauma da pálpebra sobre a área desepitelizada vai provocar uma resposta inflamatória que pode também causar o Reis, né? Lembrando que eu uso de rotina, no caso de Reis, a vitamina C. A vitamina C, gente, é estudada desde a década de 20. Até que na década de 50, 60, um grande químico, todo mundo lembra dele por causa daquela dispersão dos átomos em relação às cargas elétricas dos elétrons, né? Que é o Linus Pauling. Linus Pauling foi prêmio Nobel. E o Linus Pauling, no fim da sua vida, ele preconizava muito o uso de altas doses de vitamina, iniciando uma prática chamada de medicina ortomolecular. Isso não é uma forma tradicional de se fazer medicina, mas há quem acredite pelo papel antioxidante de vários elementos, entre eles a vitamina C. Eu acredito, sim, que a vitamina C tem esse poder de modular a cicatrização, podendo ser coadjuvante no controle do Reis e de outras respostas cicatriciais da córnea. Agora, uma coisa que todos os artigos que saíram sobre a losartana, quem publicou isso foi o Steve Wilson, né? Ele fala do uso da losartana não no Reis. O objetivo porque são situações diferentes. A cicatriz, a nubécula, o leucoma é uma resposta cicatricial, você vai começar a formar fibrose no estroma, levando à perda da transparência devido à desorganização das fibras de colágeno. Então, nesses casos, é que o uso da losartana foi preconizado. Ele não foi preconizado para atuar sobre os miofibroblastos, que é a resposta inflamatória pelo Reis, né? São coisas distintas. Eu uso a losartana em casos de leucomas, de nubéculas, que atrapalham a visão central. Hoje mesmo eu tive um caso na clínica muito interessante. O paciente está usando há 6 meses a losartana, ele não notou melhora da visão. O leucoma continua inalterado. Mas eu perguntei assim, você notou alguma diferença? Ele falou o seguinte, eu antes só usava o olho esquerdo, que é o olho normal. Eu agora estou percebendo que eu preciso do olho direito para ajudar o olho esquerdo. Olha que coisa interessante, quer dizer, a melhora já foi suficiente para esse paciente começar a restabelecer a binocularidade, que ele não tinha. Embora a acuidade visual seja um parâmetro importante, a qualidade óptica da córnea, com a melhora da transparência, às vezes ela pode ser até insignificante, mas essa ação da losartana parece que tem algum efeito. Eu estou usando em vários pacientes que estavam em fila de transplante e estou ainda com algum otimismo. Eu não joguei a toalha ainda não. Outra coisa que é muito importante, já que o assunto nosso é Reis, né? Então vamos focar sempre no assunto que a gente está discutindo. O uso de corticoide, gente, ele deve ser logo após o procedimento. Tem gente que já usa até no pré-operatório, pós-operatório imediato. Doses baixas de corticoide não vão retardar a repitelização. Eu prefiro usar após a cicatrização, até porque por uma questão de que nosso epitélio totalmente exposto, a gente tem maior risco de infecção. Então, eu não quero mudar nada a resposta a alguma agressão de micro-organismos com o uso de corticoide. Então, eu prefiro usar o corticoide depois que o epitélio fecha. Então, geralmente, eu uso a partir do 7º dia, quando eu paro com o corticoide, com o antibiótico, eu começo a usar o corticoide. Lembrar que o corticoide só tem efeito na fase aguda do Reis. Não adianta você ficar usando um Reis, o paciente veio, operei há 3 meses, 4 meses, já tem um Reis. O corticoide não vai trazer benefício.
Pelo contrário, ele vai trazer malefício para os efeitos colaterais, se você ficar usando corticoide durante muito tempo. Então, quando eu tenho um RASE, e o RASE realmente ele ocorre nos primeiros meses, a fase mais crítica, geralmente em torno do terceiro mês, eu uso, eu vou acompanhando o paciente, então o paciente eu acompanho ele no primeiro mês, depois eu marco para ele voltar com 2, 3 meses, onde que a gente vai avaliar se tem necessidade de fazer algum tratamento desse RASE. Se por acaso ele começar a desenvolver RASE, você volta com corticoide, porque é um RASE recente. Nesse caso, se a resposta cicatricial, essa transformação dos fibroblastos em miofibroblastos, for muito intensa, eu uso também o corticoide oral. Eu uso local e oral. E sempre com a vitamina C. Certo? Então é isso, gente. O RASE, ele é comum, mas raramente ele é grave. Mas amanhã eu vou mostrar para vocês alguns casos de RASE que se tornaram casos desafiadores. O RASE, quando ele tem vamos dizer, uma resposta individual exacerbada, ele pode se tornar um grave problema para o paciente. E se a gente não souber lidar, para a gente também. Mas amanhã, então, eu vou mostrar para vocês alguns casos de RASE que realmente se transformaram em casos desafiadores. Então, eram essas considerações que eu queria trazer para vocês. E é uma coisa curiosa que Perfeito, Reinaldo. o Arnaldo, só completar aqui uma coisa curiosa. Quando o Linus Pauling, prêmio Nobel, quando o Linus Pauling começou a defender o uso das vitaminas C, ele foi duramente criticado, porque ele tinha o apoio da indústria que mais fabricava complexo vitamina, até hoje, que é a Roche. Então, ele era patrocinado pela Roche, pelo laboratório Roche. E isso, então, causou uma reação muito adversa contra os preceitos da medicina ortomolecular proposta pelo Linus Pauling. E ele falava que ele tomava, que ele acreditava muito nesse efeito antioxidante, que ele tomava altas doses de vitamina C. Seja pela vitamina C Eu ou me não, lembro. né? Pois é. Isso aí no tempo de escola, os laboratórios ficavam lá Eu me distribuindo lembro. amostra grátis, né? De Exato. E tem vitamina. um detalhe, Renan, você se Ah, lembra que o Linus Pauling ele ganhou o Prêmio Nobel de Química. Ele não era médico, ele era químico. sim, Então, os nossos professores falavam, olha, esse Linus Pauling aí, nem médico ele é. Ele é um químico patrocinado pelas indústrias farmacêuticas com o objetivo de criar aí uma fonte de renda para as multinacionais. Então, ele realmente foi muito criticado nessa época por causa disso. mas você vê o seguinte, que pela vitamina C ou não, que ele falava que usava em grandes doses, Linus Pauling morreu com 93, 94 anos de acidente. Ele tomou um tombo lá e morreu, caiu, deu um TCE, uma coisa assim. Então, e o cara viveu lúcido, com muita saúde, vai morrer de um acidente doméstico, uma queda em casa. Então é isso aí, gente. Eram essas considerações e curiosidades que eu queria trazer para vocês. Perfeito, Reinaldo. Então, pessoal, alguém quer comentar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Então é isso. Então, amanhã, 19h30, estamos aí com os casos cirúrgicos. Não, Aí. amanhã não, quinta não? É amanhã? Nossa, Quinta-feira. É quinta. amanhã está marcado para quinta, mas cada hora Quinta-feira, então. você muda de ideia. Não, Quinta-feira, pode. Não, você quer amanhã ou você quer quinta? Pode escolher. Quinta-feira, então, né? então, quinta-feira, tá bom? Então tá certo. Combinado. Falou, gente. Então Um é bom que abraço a para gente não vai todos aí, precisar hein? mudar o pôster. Vamos Como é que manter na é? quinta. É bom que não Vamos vou na precisar quinta-feira. mudar o pôster, né? Se surgir Então, algum quinta-feira, pessoal. compromisso, algum congresso, alguma coisa assim que vários colegas estejam impossibilitados, a gente muda para quarta, mas vamos manter terça e quinta, tá bom? Tá bom. Então, eu Combinado. gostaria Boa noite, muito que vocês pessoal. lessem esse assunto, porque quando eu for falar dos casos, vocês terem argumentos para vocês questionarem o que eu falo.
Não tem o que eu falo como uma verdade absoluta. Combinado? Falou, gente. Um abraço para vocês. Até Combinado. Boa quinta-feira, então. noite. Até Boa mais. Obrigado, noite. Reinaldo. Reinaldo. Obrigado, Boa Tornaldo. Boa noite. noite.